Senhor, o que queres que eu faça? Tudo bem com vocês? Olha, vamos começar um novo estudo. Nesse novo estudo nós vamos dar uma olhada no texto do Sacrum Commercium, ok? Se você não conhece ou se você... Claro que você é franciscano, já sabe o que eu estou falando, né? Mas é das fontes franciscanas esse texto, tá? Eu vou usar essa fonte com vocês, a edição de Santo Antônio. Por que você vai usar ela? Porque é mais barata, tá ok? Não estou ganhando para fazer propaganda, mas ela é mais barata. E também a tradução é bem interessante. Aí uma tradução coordenada pelo Frei Durvalino. Muito bem, então, entre as mais belas e importantes fontes do franciscanismo, a tradição da ordem sempre deu merecimento, de certa forma, e destaque ao Sacro Comércio. Bom, pouco se sabe acerca do autor desse texto e da data de composição desta maravilhosa obra. Bom, no parecer de Desbonnet, o, o muito que se pode dizer é que tenha sido escrita por um frade menor anônimo, no fim do século XIII, que sua forma literária segue o gênero literário dos mistérios medievais, que sua abertura se faz num tom de solenidade, semelhante à abertura das grandes obras literárias e religiosas, né? Por exemplo, os evangelhos começa o Sagrado Comércio de São Francisco com a Dama Pobreza. Então, assim, o comércio lembra de quê? De negociação, né? Troca, relação. E aqui esse comércio é feito entre Francisco e a Dama Pobreza. O título Sacro Comércio é de difícil tradução. Eu traduzi assim, né? Mais comumente os autores traduzem assim, pois o termo commercium, no nosso entendimento, possui múltiplas conotações e tem variações de sentido, cujo sentido pode ser compreendido adequadamente pelas línguas modernas, né? Quer dizer que nas nossas línguas assim a gente entende já por comércio, né? Preferimos, pois, com a maioria dos tradutores, deixá-lo intacto em sua formulação original latina. Então se deixa como commercium, até se você pega, né, o título mesmo, Sacrum Commercium. Será que eu falei sagrado? É sacrum, tá? O primeiro sentimento que nos surpreende diz respeito à palavra comércio. E qual é esse sentimento que desperta? Pode ser um comércio ser sagrado? Não indica antes uma atividade por demais mundana, indigna para servir de exemplo à vida franciscana? Por que usar essa palavra comércio, né? Recordemos, porém, que o propósito do Senhor o próprio Senhor recorreu à figura do comerciante para indicar o espírito de engajamento de quem deseja conquistar o reino dos céus. O Sacrum Commercium de São Francisco com a Senhora Pobreza, portanto, para ser compreendido, deve ser visto pelo menos dentro da dinâmica de alguém que esteja cheio de cuidado o dia todo e todos os dias, na chuva e no sol, no frio e no calor, tudo empata e se dedica para conseguir aquilo que mais lhe importa e ama. Então é uma dedicação, né? Há em verdade já no simples e pequeno feirante todo um modo de ser que ainda hoje fascina e inspira todo aquele que anseia por grandes feitos. Talvez seja este modo de ser que o autor vislumbra no coração de Francisco e da Senhora Pobreza, profundamente tocado e atingido pelo outro, ao ponto de deixar Francisco fascinado e desfalecido de amor por aquela que a sua alma amava. Mas percebe-se que comércio significa aqui também e ao mesmo tempo aliança, núpcias. Assim, para a experiência de profundidade e intimidade, toda própria e única do relacionamento interpessoal, costumamos chamar de encontro do amor ou amor do encontro.
Então a gente entende também comércio aqui, né? Nesse sentido de aliança. Estabelecer uma aliança, aqui está dizendo sobre o quem? Uma aliança entre Francisco e a dama pobreza. A gente pode pensar em casamento, né? Numa forma literária, semelhante às representações cênicas dos mistérios da fé, podemos seguir passo a passo a busca apaixonada de Francisco e de seus primeiros companheiros, da Senhora Pobreza. Numa narração de beleza poética extraordinária, quase toda tecida de citações bíblicas, repletas de ensinamentos e diálogos a modo de repercussões, ecos e ressonâncias, do mesmo e único tema, qual fuga musical, somos introduzidos à revelação da verdadeira identidade da Senhora Pobreza e de seu relacionamento com Jesus Cristo crucificado, que esconde com inefável pudor o grande mistério do Deus encarnado. Então, na medida que nós formos lendo aí o Sacro Comércio, estudando, a gente vai ver isso, né? Essa intimidade que vai se criando, e aí a Dama Pobreza com Jesus Cristo, ou a própria Dama Pobreza, a gente vai ver que é uma expressão, né, do modo de ser de Jesus Cristo. Por isso, para nós franciscanos, essa obra é especial, ela é significativa para a nossa espiritualidade, pois sentimos que ali está pulsando a experiência originária da nossa identidade. O momento decisivo da pobreza franciscana como carisma que nos funda. Então, por isso que é bom a gente estudar esse texto. A subida de Francisco para o alto da montanha e a descida da Senhora Pobreza para o mútuo encontro e intercâmbio de presentes selados com a promessa de amor e fidelidade recíprocos, nos conduzem para dentro, para o cerne de toda a história da salvação. A aliança esponsal de Deus com a condição humana, estabelecida pela encarnação do seu Filho, renovada agora com esta nova aliança de Deus com o seu povo, e um povo pobre, no caso os frades menores. Recordamos desse misterioso elance, dessa aliança, pois em sua origem a palavra comércio pertencia também ao mundo do erotismo e das relações matrimoniais. Então aqui, olha, não é estranho o erotismo, né? Porque a gente está falando de erotismo na espiritualidade, né? É porque aqui quer conotar essa proximidade, esse conhecimento mútuo profundo, né? Por isso que aí que a gente, o autor aqui, nessa introdução ao Sacro Comércio, ele está relembrando essa relação, né? A gente pode lembrar também do texto sagrado bíblico, o Cântico dos Cânticos, né? Que ali a gente vê uma questão, um cântico erótico, mas na realidade ele aí representa a união, né, do povo de Deus, do povo que caminha com Deus. A montanha rochosa que a Dama Pobreza devemos subir para atingi-la é íngreme, e a vida de seguimento do crucificado Jesus Cristo, que Francisco abraçou de corpo e alma, é difícil. É a vida de pobreza, personificada na figura feminina belíssima da singular rainha, a Senhora Pobreza. Ela é o modo de ser inaugurado, vivido e consumado na terra, trazido do céu por Jesus Cristo, do abismo do amor, chamado Santíssima Trindade. É a revelação do mais íntimo recolhimento de Deus, de Jesus Cristo, Deus que nos amou por primeiro. É ternura e vigor do Deus que se tornou um de nós, viveu humilde e pobre, morreu crucificado e deu-se a nós até sua última gota de sangue, para testemunhar quão intensa, profunda e misericordiosa é a paixão do seu amor. Em assumindo, com manifestação de sua benevolência, a nossa carne mortal, em sustentando todas as vicissitudes de nossa finitude, suas necessidades, suas negatividades, Jesus Cristo, pobre e humilde, ensinou que a essência mais íntima da divindade não se revela naquelas categorias metafísicas, fora da realidade, né? Abstração, enumeradas pela filosofia,
onipotência, onisciência, infinitude, né? Na imensidão, na profundidade abissal, mas no amor, misericórdia, revelado na boa nova do Evangelho como generosidade silenciosa do mistério, do encontro do amor, em que se dando sem medida, humilde e discretamente, com a figura da delicadeza e da sensibilidade do amor feminino. Não se fez melhor, mas servo, ao entregar-se totalmente, dando toda a sua riqueza de graça. Fez-se pobre, a modo de mendigo, mendigando a nossa livre benevolência para com ele. É um amor sem limites, né? Nos dá toda a liberdade e vem até nós, abaixo até nós, inclinou-se até nós. Esse amor misericórdia, revelado em pessoa no modo de ser de Jesus Cristo, pobre e humilde, é o pano de fundo da paisagem rochosa da espiritualidade franciscana. Ela é benigna, silenciosa e imensa, como o céu e a terra. Ela abraça cuidadosa e benignamente a caminhada da passagem íngreme e estreita, cheia de perigos e aventuras, do encontro de amor de nossa finitude mortal com o amor que nos amou primeiro, amor infinito, que se faz finito, recolhido, ocultando-se na gruta da Senhora Pobreza, como o Natal de um novo céu e de nova terra. Então, a gente aproximando desse mistério, a gente tem que lembrar, né? A gente fala, vou estudar sobre a Senhora Pobreza, a pobreza franciscana. Então, eu quero conhecer, saber o que é, né? E, na realidade, a gente aqui tem que ser com muita humildade, saber que é uma graça de Deus, é o próprio modo de ser de Deus, e a gente vai adentrar vamos dizer, nessa reflexão, para que, pouco a pouco, nós também deixemos manifestar essa graça. E para lá, nas alturas inacessíveis da baixeza humilde e vil da encarnação, que o corpo, a alma e o espírito franciscano se apressa, intrépido, cheio de gratidão pelo amor de um tal Deus. Aqui a gente começa já a vislumbrar assim, mais ou menos o que nós vamos lidar, né? Baixeza, condição humana, até onde Deus se abaixou. Então, assim, essa espiritualidade ela vai contramão do que aquilo que nós temos hoje na modernidade, das espiritualidades pentecostais, neopentecostais, né? Que não é na vitória, né? Não é no sucesso pessoal, não é na prosperidade que nós encontramos Deus. Então, a espiritualidade franciscana ela vai contramão mesmo, não vai em busca de grandeza, não vai em busca de dinheiro, de posse, de poder. É justamente ao contrário. É esquecendo de si próprio, deixando de ser orgulhoso, né, por graça de Deus, sustentando-nos nesse reconhecimento do homem velho em nós, que nós vamos caminhando. Então, assim, não é busca de reconhecimento, busca de aplauso, busca de poder, nem dinheiro não, viu? Por isso, se quisermos identificar de imediato no texto quem é a Senhora Pobreza, certamente pouco ou nada haveremos de encontrar, pois uma pergunta de curiosidade como esta tudo pergunta, mas de nada ou pouco quer saber. A pergunta curiosa não vem do saber, mas sim do querer dominar, possuir, controlar. É o que eu falei agora mesmo, né? Muita humildade. Aqui ela se pretende saber que pobreza é a pobreza, uma coisa, um que, algo definido que se distingue de qualquer outra coisa, e promete resolver tudo, sem exigir um empenho e compromisso radical. Então, tomar cuidado, né? Porque o estudo aqui não é para dominar, não é para conhecer no sentido do conhecimento que nós temos hoje, né? Conhecimento acadêmico, agora eu sei esse conceito. Não, na realidade é saber o modo de Deus de ser e imitação, né? Tornarmos este modo de ser. O que não se sabe e quer saber da resposta é a diferença específica dessa pobreza miraculosa e que a faz ser aquilo que é e como ela é, o modo próprio de ser o que ela é. O texto, em verdade, não atende explicitamente a interrogações ávidas de uma resposta tão imediata e pronta,
Mas se, a exemplo de Francisco e seus companheiros, generosa, galgamos um por um os capítulos que perfazem a sagrada montanha dessa obra, talvez possamos também nos vislumbrar uma das paisagens mais originais, profunda e fascinantes de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e de sua apaixonante criatura, o homem. Se com Francisco e seus companheiros formos perseverantes na escada da montanha da afeição originária da vida franciscana, pulsante nesse texto, talvez também nós nada duvidaremos de adverso, nada temeremos de sinistro, de nenhum labor nos esquivaremos, de nenhuma angústia corporal nos declinaremos, se nos for dada apenas a possibilidade de chegar àquela a quem o Senhor entregou as chaves do reino dos céus. Talvez também nós seremos agradecidos um dia com a acolhida, o banquete, a aliança e a bênção de sua amada. Então é isso que nós vamos atrás, né? Vamos tentar aí olhar para a Senhora Pobreza. E aí, desde os primeiros capítulos, vamos estudar o prólogo, né? E vamos ver como que isso a gente vai aprofundando nisso, tá bom? Bom, isso foi a introdução aí quase 20 minutos, né? Mas a gente vai estudando. Gente, desculpa, porque eu tento gravar esses vídeos e é quase impossível aqui, porque tem muita moto aqui na Ceilândia, que eu moro. E essas motos passam a uns 100 metros daqui, mas é muito barulhento, não tem como. Já tentei fazer, editar o vídeo, mas não tem como. Todas as vezes que eu começo a tentar gravar, passam, às vezes até 11 da noite, muito barulho, né? Infelizmente, é assim que a cidade moderna é, né? Fazer o quê? Tá bom? Então tá aí o vídeo, tá? Vamos continuar essa formação, a nova formação no Sacro Comércio. Paz e bem, bom proveito. Tchau.